Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui hoje para falar sobre a instrução normativa da avaliação. Eu sou a Fernanda, cuido do novo ensino médio aqui na SEDUC, estou na COPED. E aqui é a Rossana, da VED, quer se apresentar? Isso, eu sou a Rossana, supervisora de ensino, já fui dirigente, estou aqui na COPED, estou no DAVED, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a instrução normativa do ensino médio para a gente poder falar um pouquinho sobre a avaliação e tirar toda e qualquer dúvida que ainda restou, tá bom? Vamos lá, Fernanda? Vamos lá. Bom, a gente fez esse material e o nosso objetivo aqui é instruir vocês como operar os procedimentos da avaliação no ensino médio. Vou esperar, vou pedir um pouquinho. Volta o slide para a gente um pouquinho, só para a gente colocar. O que a gente vai falar hoje é sobre a instrução normativa, tá? E a resolução 143, que foi alterada com a 64 de 2022. Então, esse é o fulcro legal que está baseado no que a gente vai falar sobre o ensino médio. Estou falando isso porque nós temos que ter o amparo legal de todas as nossas orientações, tá bom? Desculpa, Fernanda, pode passar. Bom, e aí, para a gente começar a situar a discussão sobre a avaliação, a gente trouxe aqui alguns pressupostos da avaliação dentro do ensino médio, dentro do novo ensino médio. Então, o caráter da avaliação é processual, ela é contínua e ela é formativa. Ela tem que dar a oportunidade para o professor, para a gestão da escola, refletir sobre o desenvolvimento global do estudante. E um outro aspecto muito importante é que prevalecem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, a gente quer entender como o estudante desenvolve, não quanto ele desenvolve das coisas, de que forma, se ele, dentre as unidades curriculares, dentre os componentes, as habilidades que estão sendo desenvolvidas, como que ele está, onde ele se situa, coisas que devem ser observadas, né? Além disso, também é um pressuposto da avaliação permitir esse acompanhamento do processo da aprendizagem, do ensino de aprendizagem, e identificar as potencialidades e as dificuldades na aprendizagem. E durante esse percurso, a gente observando, acompanhando o processo, dá para a gente intervir, tentar corrigir a rota, assim, digamos. Outro pressuposto é acompanhar as práticas de ensino do professor e também corrigir conforme alinhar isso com o desenvolvimento do estudante. Isso que a Fernanda falou é fundamental, porque a gente tem que considerar o aluno como um todo e o processo de aprendizagem dele deve ser acompanhado. E ele deve ser realmente qualitativo, não quantitativo. Isso é fundamental para que as escolas possam realmente se engajar no novo ensino médio. Pode continuar, Fê. E aqui a gente deu uma sintetizada em como são feitos os registros dos resultados da aprendizagem. Então, nós dividimos entre formação geral básica e itinerário formativo. Então, no componente curricular que existe tanto na FGB quanto dentro do itinerário formativo, a nota é de 0 a 10 e o registro é feito bimestralmente. A unidade curricular não existe, né, na FGB, por isso que eu coloquei não se aplica, e no itinerário formativo ela tem uma menção final, cujo registro é semestral. Então, no fim do semestre, a gente coloca uma menção única para essa unidade curricular. E o rendimento, na FGB, a gente fecha com o quinto conceito ao final do ano, e no itinerário formativo, a gente também tem a situação do fechamento, que é registrada no fim do ano. Ricardo, você quer falar alguma coisa sobre esses registros? Basicamente, bom dia a todos. Sou o Ricardo aqui, o diretor do Centro de Vida Escolar. Basicamente, esse registro ele tem relação com os fechamentos bimestrais, né, o fechamento final da UC sendo semestral e a FGB sendo anual, tem o fechamento bimestral e aí até o quinto conceito, né? O rendimento ele é para a série como um todo.
Isso falando do ponto de vista do sistema, tá? Dentro da sede, a forma de organização dentro do sistema, qual é feito, são feitos os registros, porque os registros eles se dividem por módulos internos da sede. Por isso, essa diferenciação, quando do lançamento dos fechamentos bimestrais até o conselho final, e também do rendimento em outro módulo, que aí você já faz a correlação da série como um todo. É basicamente isso. Me permite? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no itinerário formativo, que ele é composto por 4 unidades curriculares. Então, eu tenho 4 professores, cada um deles dando as suas unidades curriculares, eles vão colocar a nota de 0 a 10 no primeiro bimestre e no segundo bimestre. Acabou aquele semestre, esses 4 professores vão se reunir e eles vão ter uma menção final, um registro semestral, que corresponde ao itinerário formativo. Então, isso é muito importante, porque nós observamos que houve alguns lapsos em alguns locais onde não foram colocadas essas menções finais. Então, é importante lembrar isso. O professor, ele dá a sua aula da unidade curricular. Essa unidade curricular, ela faz parte de um itinerário formativo. E a menção é a menção semestral, é a situação de fechamento do final do semestre, ok? Essa palavra, vamos lá. Tem algumas pessoas que estão perguntando se houve alguma mudança desse semestre passado para agora. E aí, enfim, posso adiantar que a instrução normativa, com essa instrução normativa, algumas alterações ocorreram, mas o que vocês fizeram está tudo certo, está registrado, a gente não vai mexer no que está feito. Isso aqui, essa organização vai valer daqui para frente, a nível de sistema. Tem muita gente reclamando também que o som está baixo. Melhorou? Acho que, bom, me avisem se tiver melhorado aqui no chat. A única mudança que houve, que a gente tem que colocar, é que no sistema nós tínhamos alguns alunos registrados como retido no primeiro semestre. E, na verdade, nós não temos alunos retidos no primeiro semestre. Nós temos alunos que ficaram de recuperação de progressão parcial. Isso a gente vai ver, porque não existe retenção no meio do semestre. Isso foi um pequeno ajuste que o próprio sistema já fez, onde estava lá colocado retido, ele foi automaticamente, então, colocar retido por frequência insuficiente. O sistema já arrumou e colocou frequência insuficiente. Tirou a palavrinha retido. Não é isso, Ricardo? Me corrija se eu estiver errada, por gentileza. É isso mesmo, Rosana. Foi solicitado alguns ajustes nas nomenclaturas inicialmente autorizadas pelo sistema, e para que não houvesse, inclusive estava gerando alguma confusão, né, relacionada à retenção, que corresponde à série, e como você bem colocou, bem lembrou, não há retenção, né, nesse caso, e aí foi solicitado os ajustes, alguns ajustes pontuais de nomenclatura para alguns lançamentos, né? Na verdade, o que foi feito nesse processo, e a instrução normativa vem solidificar isso, são ajustes necessários no andamento do processo. Lembrando que é tudo muito novo, né, a aplicação do novo ensino médio. Então, conforme foi solicitado, essa alteração foi feita, mas todos os registros estão garantidos. Lembrando apenas para aqueles que ainda tenham alguma pendência, alguma situação, ficarem alertas sobre isso, desde que possam fazer os devidos ajustes, e o professor ele faz o lançamento necessário, né, dentro da vigência do bimestre, e só lembrando que posterior a isso, o encerramento do bimestre, os perfis do diretor, do vice, do GOI sempre têm um acesso aí possível para garantia na qualidade dos dados e dos lançamentos, tá? É isso, passo a palavra.
Perfeito. Bom, Bora então, lá colocar agora os registros isso, e pode os passar. resultados da aprendizagem. Então, isso aqui vocês já viram, isso já estava na 143, a gente só está retomando. Aproveitamento total, aproveitamento satisfatório, aproveitamento regular e aproveitamento insuficiente. É nesta situação que nós vamos detalhar mais ali na frente, onde o aluno vai ser encaminhado para recuperação, quando ele teve um aproveitamento insuficiente. Passa a palavra, Fê. Boa. É isso, pessoal. Pode passar para o próximo, por favor. E, bom, ainda sobre os registros, os componentes da expansão, esse aqui a gente está fazendo esses componentes aqui, pensando principalmente os de língua portuguesa, matemática e sociologia na primeira série, são do noturno, e como eles são componentes da FGB, eles têm registro de nota de 0 a 10, porque eles são componentes da expansão da FGB. E a orientação de estudos, língua inglesa e educação física, que entram como itinerário formativo na segunda série do diurno, seguem o mesmo processo de escala de engajamento dos outros componentes da expansão, né? Então, o engajamento da expansão é engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. É assim que a gente vai registrar o desenvolvimento dos estudantes nesses componentes. E para o rendimento final, o que a gente vai... Quem que a gente vai contar para dar o rendimento final? Então, vai ser a FGB, o itinerário formativo e a expansão. Os três vão compor o rendimento final que vai ser dado no fim do ano. Pode passar, por favor. E a terceira série, só retomando esse ponto, que a terceira série que vai se formar esse ano ainda é a terceira série do antigo formato de ensino médio, não é ainda do novo ensino médio. E para ela existem os procedimentos que estão lá na Resolução 62 de 2019. Pode passar. Sobre a frequência e a compensação das ausências. Esse é um ponto o que a gente tem que ter muita atenção. A gente tentou sintetizar, mas as informações aqui são importantíssimas, a gente preferiu deixar assim. Lembrando que todo esse material vai ser disponibilizado para vocês depois da live também. Então, o cômputo da frequência do estudante vai ser realizado sobre o total das horas letivas das aulas previstas e dadas com relação a frequência mínima de 75%, né? Tanto para a FGB quanto para o itinerário formativo, para a unidade curricular, né? E a frequência, ela tem que ser aferida diariamente, e o professor registra lá no diário de classe. É importante a gente fazer essa observação aqui, porque a gente chega lá depois a gente confere o diário de classe e a gente descobre que em algumas localidades os professores deixam para fazer esse registro depois, enfim. E aí, só para a gente deixar a vida do estudante bem certinha, é muito importante fazer esse registro diariamente. Enfim, e vocês podem ir conferindo, vão acompanhando, a gente consegue acompanhar daqui, mas se fica em branco, depois no final do bimestre, dá mais trabalho para realizar esse preenchimento. Então, a gente orienta a fazer dessa forma. E se for constatada a inassiduidade do estudante naquele mês, o que deve ser feito, né? O docente informa para o coordenador de gestão pedagógica, CGP, e esse coordenador vai realizar a busca ativa. E depois, encontrando esse menino, começa o processo de compensação das ausências. Quer fazer alguma consideração? Eu queria comentar aqui que, vamos lá, a Resolução 42, quem falta faz falta, ela ainda está em vigor. O aluno tem direito de compensação de ausência. Nós observamos, às vezes, alguns alunos que estavam com excesso de ausências, e aí a escola lançava como retido.
para eu colocar, de fato, às vezes eu tenho um aluno que abandonou, que ele sumiu, que a escola procurou, que eu não achei, mudou de endereço. A gente sabe de tudo isso que acontece aí na ponta na escola. Só que eu realmente preciso, e aqui fica um lembrete para o diretor da unidade escolar, para o supervisor que acompanha, para que eu tenha isso registrado, né? Então, o aluno ele não veio, ele está com falta, então ele está com menos de 75% de frequência, ele vai ficar, né? Ele não tem como dar um rendimento satisfatório para esse aluno, mas eu preciso ter registro de todas as ações que a escola fez para realizar a busca ativa desse aluno. A gente precisa ter na unidade escolar um registro, porque se esse aluno entra com pedido de recurso ou qualquer outra coisa e eu não tenho registro de que foi realizada a busca ativa, que a escola despendeu todos os esforços para fazer esse aluno voltar para a sala de aula, né? Eu não tenho como dar continuidade a isso. Então, eu tenho que fazer esse aluno voltar para a sala de aula. Ah, Rosana, ele perdeu, 30 dias de aula. É do mesmo jeito que sempre foi, compensação de ausência. Eu tenho que compensar essa ausência. Então, eu tenho que fazer todos os esforços para trazer esse aluno de volta aos bancos escolares, ok? Então, não mudou nada disso no ensino médio. Pode continuar, Fê. Bom, eu acho que antes da gente passar para frente, tem muita gente aqui falando sobre o diário de classe, que muitas vezes tem muitas inconsistências e que às vezes eles preenchem e o que eles preenchem some depois. Ricardo, Aline, vocês que podem comentar, por favor? Esse processo de eventuais inconsistências, a gente sempre orienta que fiquem atentos para tirar print da tela, tá? Indicar os caminhos e abrir ocorrência por meio do portal da secretaria. Vez ou outra acontecem alguns problemas, mas aí a equipe de sistemas, quando nós identificamos, eu, como da parte da vida escolar, toda a demanda que chega à solicitação de verificação, nós inicialmente verificamos se é uma questão puramente de orientação para acesso a caminhos, e aí nós conseguimos identificar por meio das informações que o usuário presta. Então, é fundamental que prestem essas informações de modo a indicar qual é o perfil, a indicar qual é o caminho que está sendo realizado e, de preferência, colocando o print da tela para que a gente possa tentar identificar. Sendo uma questão de orientação, a gente retorna a orientação necessária. Às vezes o usuário está apenas com uma dificuldade de acesso. Caso não seja de orientação, for algo relacionado a sistema, alguma dificuldade relacionada ao perfil de acesso, algum dado que porventura não tenha sido gravado ou qualquer coisa relacionada, também é importante que tenha clareza dessas informações para que a gente identifique com uma certa facilidade e também para que a equipe de sistema possa reproduzir o caminho do qual o usuário tentou realizar e aí, a partir disso, verificar qual é a situação do sistema, tá? A gente precisa, na verdade, dessas informações para que o pessoal do sistema possa identificar qual está sendo a dificuldade, né, para esse lançamento. Às vezes o professor está tentando fazer algum lançamento pelo aplicativo, não sincronizou, e aí vai entrar pela sede, olha e fala, nossa, não gravou, enfim. Por isso é importante indicar os caminhos, o máximo de informações possíveis nas ocorrências, que aí é verificado pela equipe de sistema, pela gente, e a gente dá o melhor encaminhamento possível, tá bom? Passo a palavra. Obrigada. Bom, pessoal, a Viviane Cardoso, nossa coordenadora aqui da COPED, chegou aqui para a nossa live. Bom dia a todos e todas, desculpem o atraso, a gente está celebrando hoje o Dia Mundial do Turismo e a gente está tendo um evento aqui na Secretaria da Educação, mas eu não poderia deixar de entrar nessa live que é tão importante para a gente dar continuidade, né,
ao processo formativo dos nossos estudantes que estão hoje cursando os aprofundamentos curriculares, né? Então, esse momento é fundamental para que a gente possa, enfim, ter um foco realmente na aprendizagem, e para isso, é claro, a gente precisa entender alguns elementos de sistema, como o Ricardo estava explicando, como que a gente vai formalizar isso, e como a gente vai montar essa recuperação. Então, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção total e parcial do estudante com base no desempenho global dele. E aí, para organizar esse entendimento, para ficar mais claro para vocês consultarem depois, a gente fez um quadro, esse quadro está na instrução normativa, e aí a gente vai passar bem rapidamente por ele, porque depois vocês vão ter acesso a esse material. Pode dar uma passadinha. Bom, aqui a gente sistematizou todas as situações em que o estudante será ou promovido parcialmente, tanto na FGB quanto no itinerário formativo. E aí depois vocês podem consultar com mais calma, mas é isso. É importante reforçar, Fernanda, que aqui a gente procurou trazer todas as opções possíveis, né, justamente para prever algumas dúvidas que pudessem surgir. Então, a instrução normativa, ela conta com 2 tabelas, e ela traz esse detalhamento justamente para facilitar o trabalho aí na ponta com cada realidade, cada situação de cada estudante. Por isso que esse é um material que vocês podem usar mesmo para consultar depois. É isso, todas as situações que podem acontecer estão previstas aí. E lembrando que na última coluna nós temos os encaminhamentos, que é para deixar de maneira bem clara o que deve, quais são os encaminhamentos em cada uma das situações. Isso já está na instrução normativa, mas esse material também vai ser disponibilizado para vocês. Passa a palavra. Podemos passar. E agora, sobre a retenção, o mesmo processo, a gente vai mostrar para vocês todas as situações em que o estudante pode ficar retido e retido parcialmente. Pode passar. Mesmo quadro sobre a FGB e sobre itinerário formativo, com os encaminhamentos. Pode passar. Também. E aí, a gente colocou algumas observações. Porque o estudante com rendimento satisfatório nos componentes curriculares da FGB e com frequência abaixo de 75% na primeira e na segunda série de 2022, não tendo realizado a compensação das ausências, poderá ser reclassificado para a série subsequente, em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 2º da Resolução 60 de 2019, e observada a situação de excepcionalidade prevista na indicação do Conselho 180 de 2019. Rosana, você quer comentar? Lembrando que essa é uma situação que já existia, ela não foi alterada, né? Então, a gente deve sempre considerar a legislação em vigor. Então, eu tendo um aluno que está excepcionalmente com um número de faltas acima do permitido, mas ele tem um desempenho satisfatório, ele conseguiu, apesar das suas ausências, ter um desempenho bom, cabe ao Conselho deliberar sobre a promoção ou a retenção parcial deste aluno, ok? Então, nós não estamos alterando nada do que já existia, estamos só colocando um lembrete, que era uma prática que já acontecia nas unidades escolares. Era isso. E só reforçando que para a terceira série, que está acontecendo agora em 2022, os procedimentos estão na Resolução 62 de 2019. Exato. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas é importante reforçar que essa instrução normativa, ela tem como objetivo que a gente consiga trazer, né, uma
uma solução para alguma das questões que surgiram para este ano, né? Então, quando a gente fala da terceira série, a gente está se referindo justamente à série que ainda diz respeito ao currículo antigo, né, ao currículo vigente do Estado de São Paulo, lembrando que o ensino médio, a implementação foi processual. Então, a primeira série do ensino médio foi implementada ano passado, a segunda série neste ano, e a terceira série no ano que vem. Então, quando a gente está se referindo nessa instrução processual, nessa instrução, a terceira série, a gente está se referindo a essa terceira série do currículo vigente. Bom, recuperação de progressão parcial. O atendimento da recuperação da aprendizagem do estudante da FGV e nos itinerários formativos em regime de progressão parcial, então ela vai ser feita pelo Centro de Mídias. Então, a frequência e as atividades realizadas pelos estudantes por lá vão ser registradas no Centro de Mídias e, posteriormente, encaminhadas à unidade escolar. Esses procedimentos, a gente vai fazer uma live depois, quando o sistema estiver pronto, mostrando para vocês, falando mais, detalhando mais esses pontos sobre informação, sobre como que os registros vão ser feitos. Podem ficar tranquilos, a gente vai ter um momento para aprofundar. E sobre a UC1, então o estudante que teve aproveitamento insuficiente na UC1, agora no primeiro semestre, ele vai fazer a recuperação pelo Centro de Mídias agora, no atual semestre. Também, a gente também vai avisar para vocês no boletim, quando o sistema estiver pronto, quando as informações estiverem disponíveis, e vamos ter um momento para tirar dúvidas com diretores, com supervisores, NVEs. Quem me permite, gostaria. Então, vamos lá. O aluno ficou de recuperação na UC1. Ele vai acompanhar as aulas pelo Centro de Mídia. O fato dele acompanhar a aula, ele já registra a frequência, e essas aulas também têm atividades a serem realizadas. Então, no final desse cômputo de aulas que o aluno deverá assistir e realizar as atividades, o Centro de Mídias vai encaminhar para a unidade escolar um relatório, dizendo: você tem 8, 10, 15 alunos que participaram das aulas de recuperação de progressão parcial, o que a gente chama aqui de RPP. Então, desses alunos, eu tenho o cômputo de frequência deles, e eu também tenho as atividades que eles realizaram. Então, é importante vocês terem ciência de que a escola vai receber este relatório. Aí você deve estar perguntando: nossa, esse relatório vai para quem? O relatório irá para a gestão da unidade escolar, e se vocês olharem a resolução 143, né, alterada pela 64, lá está escrito que a escola vai designar ou vai compor uma comissão para avaliar e emitir parecer. Quem é esta comissão? Professores que já atuam nos itinerários formativos. Do mesmo jeito que nós temos nas nossas unidades escolares, hoje em dia, a comissão, no começo do ano, que a gente avalia no primeiro bimestre, a comissão para quando eu vou fazer uma reclassificação. Então, aqui a resolução, ela estabelece uma comissão composta por professores que lecionam nos itinerários formativos. Esses professores vão receber da mão da gestão esse relatório, e com base nesse relatório vão emitir um parecer sobre a promoção ou, no caso, retenção do aluno, e esse parecer deve ser encaminhado a quem? Ao conselho de classe, tá certo? Então, é só para colocar, porque eu tenho certeza que está pipocando pergunta aqui dizendo: mas isso vem para quem? Quem controla? Quem comanda? Então, já estou passando à frente um pouquinho, já estou adiantando, lembrando disso, e já também vou querer fazer uma colocação.
Todas as questões que estiverem no chat, nós vamos fazer depois a resposta para todas elas e vamos encaminhar para a rede, tá? Exatamente. A gente vai fazer um FAQ e também a gente tem previsão de fazer novas lives, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente sabe que é complexo o procedimento, mas, assim, a gente não pode perder o foco que o objetivo é que o estudante tenha acesso aos seus direitos de aprendizagem, né? Então, assim, o procedimento é aquilo que viabiliza dentro da sede, viabiliza a organização da escola, mas o foco continua sendo a aprendizagem do estudante. Então, tudo aquilo, né, toda a legislação que antecede sobre isso, que fala sobre a importância, né, da recuperação, ela ser direito do estudante, ela ser processual, ela ser contínua, enfim, isso tudo não se perde no novo ensino médio, né? A gente precisa só entender como que isso vai ser organizado, mas os pressupostos e os princípios são os mesmos. Pode continuar. Bom, então, surgiram algumas perguntas aqui. Você quer falar, Ricardo? Ah, não, acho que só falhou aqui. Surgiram algumas perguntas aqui sobre esse processo. E aí, enfim, como a Rosana já respondeu algumas, que a comissão vai ficar responsável depois por fazer esse lançamento do extrato que sair do CMSP na sede. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem essa funcionalidade, que o resultado que a frequência e o desempenho do estudante que a gente aferiu no centro de mídias, a gente não tem como transportar automaticamente para a sede, então precisa de alguém na escola fazer esse lançamento. Sobre os estudantes da PEI, a Gabriela perguntou, na PEI, os estudantes acompanharão a recuperação pelo centro de mídias também? Sim, e a gente já ia falar sobre isso. Pode passar? Acho que já no próximo slide a gente ia falar sobre a PEI. Bom, não está no próximo slide. Mas a PEI é uma exceção, é um caso de exceção, o estudante da PEI ficar de recuperação, e nesses casos, o que acontece é que ele vai ter que utilizar as aulas da parte diversificada para desenvolver esse projeto de recuperação. Me permite? Claro. Então, vamos lá. Falando de PEI, eu tenho na PEI orientação de estudos, nós temos nivelamento, nós temos um outro contexto dentro do programa de ensino integral, onde a gente entende que eu tenho, inclusive, tutoria para evitar, tem uma série de ações para evitar que esse aluno realmente permaneça de recuperação de progressão parcial. Mas pode acontecer, sem dúvida alguma, pode acontecer, e a gente entende que no caso de uma PEI de 9 horas ou de 7 horas, o menino já está quase que o dia inteiro dentro da escola. Então, o que a gente propõe? Que essa recuperação seja feita durante as aulas da parte diversificada, tá certo? Para que o menino tenha o direito de recuperar. Mas o ideal é que o acompanhamento da PEI seja feito de tal forma a cada bimestre, durante a orientação de estudo, durante o nivelamento, para evitar que esse aluno chegue, de fato, a uma recuperação de progressão parcial. Ocorrendo isso, sim, ele tem o direito? Sim, ele tem o direito, e aí ele vai fazer quando? Na hora da parte das atividades, das aulas diversificadas, ok? E aquele caráter da avaliação que a gente ressaltou lá no início, que ela é processual, ela é formativa, ela tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do estudante. Então, durante o semestre, a gente tem que tentar intervir de alguma forma para que esse estudante não vá para a recuperação. Enfim, vamos seguir aqui, que aí a gente responde as perguntas de vocês no final. Bom, é isso na PEI. Como a gente disse, vai sair um relatório do CMSP com as informações sobre cada estudante a respeito da frequência e do desempenho nas atividades que ele faz depois das aulas. Esse relatório
a comissão vai ter acesso e alguém indicado pelo diretor da escola vai ficar responsável pelo lançamento desse resultado do estudante na sede. Pode passar. Então, é isso. Uma breve sistematização aqui, como é que fica, quem é que vai para a recuperação da unidade curricular. Então, é o estudante que teve o aproveitamento insuficiente e a frequência insatisfatória. Os dois vão fazer a recuperação no semestre seguinte pelo Centro de Mídias. Acho que podemos passar. E acho que já estamos chegando no fim aqui. Me permite. Sim. Claro. Tem pessoas perguntando e eu já vou adiantar. Então, vamos lá. Nós vamos ter no Centro de Mídia todos os itinerários formativos? Vamos ter todos os itinerários formativos que foram oferecidos e fazer essas aulas pelo Centro de Mídias a nível de compensação de ausência. E a gente também vai encaminhar as aulas que ele assistiu, contabilizando a frequência e as atividades realizadas. Então, para que fique isso bem claro, a gente já tem que fazer essa seleção dos alunos que ficaram de recuperação no primeiro semestre. Esses alunos terão que fazer essa recuperação agora, em outubro e novembro, para quê? Para quando eu chegar no final do ano e eu tiver o fechamento do rendimento final, onde eu vou computar, onde eu vou computar a formação geral básica, os itinerários e a expansão, eu tenha ali o aluno que ele já recuperou a UC1 que ficou no primeiro semestre, ok? Passo a palavra, Fernanda. O Antônio aqui perguntou sobre a conectividade nas escolas, porque tem estudante que não tem acesso à internet em casa. Nesse caso, a escola tem um laboratório de informática, tem notebooks, tem ferramentas disponíveis para que esse estudante possa acessar a internet, o centro de mídias e realizar a recuperação. Esses meios têm que estar disponíveis para esse estudante. Então, se ele não tem acesso de outra forma, é na escola que ele vai precisar acessar o centro de mídias para fazer a recuperação. Lembrando que tudo isso deve estar devidamente registrado. Eu chamei o pai, eu conversei com o pai, ele está de recuperação. O pai, eu pergunto para o pai, o senhor tem condições, seu filho, o senhor tem conectividade na escola? Na sua casa? Não, não tenho. Então, a escola lhe oferece, e isso tem que estar registrado. O aluno pode vir aqui a tal e tal hora para utilizar o equipamento, a internet da escola, isso deve estar devidamente registrado. Eu não posso chegar para o pai e dizer, olha, o seu filho está de recuperação e ele não tem internet em casa e ele não tem equipamento. Então, a escola tem a obrigação de consultar se esse aluno tem condições de fazer em casa e, caso ele não tenha, a escola tem o dever de ofertar para este aluno, ok?
Passa a palavra. Perfeito, é isso mesmo. E sobre a mobilidade escolar. Então, para ficar bem claro, o estudante pode sim trocar de itinerário, caso ele queira. No entanto, se o itinerário que ele gostaria de estudar estiver disponível na escola dele, precisa ter vaga para ele poder ser matriculado lá, e essa troca precisa ser feita ao fim do semestre. É ao fim do semestre que o estudante pode mudar. Então, não dá para a gente fazer essa troca de itinerário, porque o estudante, enfim, não se adaptou no meio do semestre. Precisa terminar aquela unidade curricular para aí sim a gente fazer uma alocação conforme a vontade dele. E se houver disponibilidade de vagas. No caso do estudante que precisa, por outros motivos, ser transferido, então ele muda de escola, a gente tem duas situações. O estudante vai para uma escola que tem o mesmo itinerário que ele estava cursando na escola de origem, então não precisa fazer nada, ele segue os estudos dele a partir de onde ele parou, sem ter que ser feita nenhuma ação adicional. Agora, se ele for para uma escola que não tem aquele itinerário em que ele estava matriculado, o que vai acontecer? A equipe escolar, pedagógica, vai precisar fazer uma adequação curricular entre o que ele já estudou no itinerário lá na escola de origem e o que ele vai estudar na escola de destino. Para quê? Para garantir o aproveitamento total do que ele já viu anteriormente. Então, em ambos os casos, caso o estudante troque de itinerário porque ele não se adaptou naquele itinerário que ele estava, ou caso ele precise mudar de escola, nessas duas situações aqui, seja para o mesmo itinerário, seja para itinerários diferentes, nesses casos, ele vai sempre aproveitar integralmente a carga horária que já foi cursada. Isso é muito importante destacar. Só fazer uma colocação, Fernanda. Vamos supor que eu tenho um aluno e esse aluno ficou com um rendimento insatisfatório. Então, ele ficou de progressão parcial, ok? De recuperação de progressão parcial. E aí, aconteceu algum motivo, o pai teve que mudar de residência e transferir o aluno. Esse aluno vai cumprir a recuperação parcial na unidade de origem, de onde ele foi. Ele foi transferido com essa pendência. Então, ele vai ter que fazer agora no segundo semestre na unidade de origem dele, ok? Só para ficar claro, ele está de recuperação, ele tem que fazer a recuperação. Pode seguir. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui, que são várias perguntas, né, mas eu bati o olho em duas aqui que falaram que o mapa não chegou. Pelo que a gente recebe do centro logístico, 100% das escolas teriam recebido o mapa. Então, caso a sua escola não tenha recebido, por favor, envie o nome da escola aqui no chat que a gente vai verificar, tá? Porque aí a gente já checa a guia de remessa, de entrega, que foi assinada, e a gente providencia caso não tenha tido alguma falha mesmo. Mas, por favor, não adianta colocar só que não recebeu, coloque o nome da escola, tá bom? Obrigada. Bom, ainda sobre a mobilidade escolar. Então, no caso de transferência entre as redes, então, escolas, estudantes que são provenientes da rede municipal, privada, outros sistemas de ensino, esse estudante vai ser matriculado e a equipe gestora vai analisar a trajetória dele até o momento, a partir dos documentos que foram expedidos pela escola de origem. E vai considerar, então, a complementação da carga horária nos componentes da FGV, a adaptação curricular, a recuperação da aprendizagem, o aproveitamento dos estudos realizados até o momento da transferência, como já foi dito, a reclassificação do estudante em atendimento à indicação do Conselho, indicação 180 de 2019 e a resolução 60 de 2019. Sobre esse ponto, se vocês tiverem dúvidas específicas, a gente pode adentrar melhor, detalhar. Pode passar. Disposições complementares. Aqui a gente está seguindo exatamente o fluxo da instrução, né? Então, essa recomendação aqui já foi dada, mas a gente reforça na instrução
que, para a reposição das aulas previstas e não dadas a cada semestre, a equipe gestora precisa providenciar um plano de reposição das aulas, que está previsto lá na Resolução 102 de 2003. Esse plano tem que ser enviado para a diretoria, para análise da supervisão e homologado pelo dirigente. Então, após a reposição, a unidade escolar lança na sede os dados dessa reposição e existem campos específicos para lançar a reposição das aulas, e isso precisa ser feito para a gente, enfim, para ser considerado o total da carga horária exigida ali para o bimestre e para aquele componente, seja ele da FGB, seja ele do itinerário formativo. E a aplicação da Resolução 11 desse ano, de 2022, em que, nos casos de falta de professor, a gente vai priorizar o atendimento dos estudantes na sala de aula e, a título de eventualidade, a gente chamou o coordenador, o diretor e outros professores para dar aula nesses componentes que estão sem professor atribuído. Quer comentar? Por favor. Então, vamos lá. A gente sabe que nós estamos numa época onde eu tenho a proibição de contratação de novos professores em função da lei eleitoral. A gente também sabe que temos algumas escolas onde eu não consegui atribuir todas as aulas do itinerário formativo. E aquela turma, naquela unidade curricular, está sem professor. Então, regra, não tenho professor, vou tentar procurar dentro da diretoria algum professor categoria F, algum professor categoria O, que possa pegar essas aulas. Já a comissão de atribuição já fez de tudo, nós já reviramos a diretoria de ponta cabeça, não tem ninguém para pegar essa aula. Ok, então, está sem aula atribuída. O que deve ser feito? Primeiro, atender a Resolução 11. O menino tem direito às aulas. A resolução diz que todos os professores designados dentro da unidade escolar deverão substituir a ausência de um professor, na eventualidade de eu não ter um eventual. Não ter um professor eventual, quem é que vai entrar? O POC, o PROATEC, o professor coordenador, que agora é coordenador de gestão pedagógica, enfim, o professor de auxiliar ao currículo. Nós vamos colocar toda a equipe que nós temos à disposição para lecionar naquela sala que está sem professor. Rosana, não tem jeito, eu já fiz isso, mas às vezes, mesmo assim, eu não consigo colocar. É aula prevista e não dada. Aula prevista e não dada, a gente tem que fazer o processo de reposição de aula. Tem que fazer um plano de reposição, encaminhar para o seu supervisor de ensino, que vai encaminhar para o dirigente para homologar, e eu tenho que repor esta aula. É direito deste aluno, ele tem que ter as aulas, ok? Então, isso é imprescindível. Eu não posso simplesmente encaminhar um aluno para a recuperação porque ele não teve professor. Então, existe a legislação, não são legislações atuais. A gente tem a Resolução 11, que fala da entrada dos designados na sala de aula, mas que veio substituir a Resolução de 2019. Ou seja, isso é uma prática da rede que nós já temos há bastante tempo. Então, eu tenho que colocar professor dentro da sala de aula. Eu sei que é difícil, tem um monte de amigo diretor que está pensando agora assim comigo, você não sabe o que é uma sala de aula como escola? Sei, sim, senhora. E eu sei que é muito difícil, eu sei que às vezes a gente não tem eventual, que às vezes a gente não tem ninguém para colocar dentro da sala. Então, é por isso que a gente está colocando. Eu não tenho quem colocar na sala de aula, eu não tenho um PROATEC, eu não tenho um POC, eu não tenho um professor auxiliar de currículo, eu não tenho coordenador de gestão pedagógica, eu não tenho o antigo vice-diretor, que atual nome é COI, eu não tenho ninguém para dar essa aula,
eu fiz todos os meus esforços e mesmo assim no bimestre eu só consegui dar uma parte dessas aulas, a outra parte ficou sem ter aula ministrada, eu vou ter que fazer um plano de reposição dessas aulas. Tenho que fazer, se você pegar lá no documento orientador, tem um modelo pronto de como é que a gente faz esse plano de reposição, fazemos o plano, encaminhamos para a homologação do dirigente, mas eu tenho que repor essa aula para esse menino, ok? Desculpe, mas é o que está posto na legislação e não é legislação nova. Passa a palavra. Podemos seguir. Bom, e disposições transitórias, principalmente sobre os estudantes da terceira série, da atual terceira série. Então, a escala numérica de 0 a 10, na parte diversificada, nos componentes do Inova, na parte, enfim, os componentes do Inova por engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. E o estudante vai ser considerado promovido se ao final do ano letivo ele tiver o rendimento satisfatório e a frequência mínima de 75% do total da carga horária do ano letivo. Retido, ele vai ser considerado se tiver o rendimento insatisfatório em mais de 3 componentes da base e na parte diversificada e também a frequência inferior a 75% do total da carga horária do ano letivo. Parcialmente retido ao fim do ano letivo, se tiver rendimento insatisfatório em até 3 componentes, isso é parcialmente, da base, e será matriculado na mesma série, ficando dispensado de cursar aqueles componentes que ele já teve êxito. Pode passar. E eu queria fazer uma colocaçãozinha desse último aqui. Tem diretor agora reclamando, tenho certeza, dizendo, mas ele só vai vir na escola para fazer só as unidades, o que ele ficou? Eu vou ter que abrir e fechar a escola para o cara vir, ele ficou só de matemática, eu vou ter que abrir a escola para ele fazer matemática? Desculpa, a gente sabe que tem pouco funcionário, a gente conhece a realidade da escola, não estou querendo tampar o sol com a peneira, não, mas eu sou uma pessoa que eu não acredito em retenção. O menino, ele ficou só em uma disciplina, ele vai cursar só aquela disciplina. Então, ele foi promovido em língua portuguesa, em história, em sociologia, em filosofia, mas ele não conseguiu em matemática. Ele vai fazer só matemática. Desculpe, mas é o que tem que ser feito, né? Eu não posso deixar o menino retido para fazer tudo que ele já fez e ele já teve um bom aproveitamento. Ele já teve nota de história, de sociologia, de filosofia, de língua portuguesa, mas ele não teve nota satisfatória, vamos colocar aqui, de química, de física e de matemática. Ele vai fazer só esses 3 que ele ficou. Tá? Eu sei que é muito ruim para a organização da escola, eu sei que tem um diretor aqui falando, mas como é que eu vou fazer para abrir a porta para esse menino entrar, para esse menino sair? A gente vai usar a nossa criatividade, mas não é justo fazer com que esse menino fique retido em tudo, quando na verdade ele ficou só com aproveitamento insuficiente ou com uma nota inferior a 5, só em 3 componentes curriculares, tá? Então, é isso que a gente tem que colocar. Eu sei que tem trocentos milhões de perguntas, nós vamos responder todas as perguntas, as que derem tempo aqui hoje, e as que não derem tempo, todas serão respondidas. Exatamente, a gente vai pedir a extração aqui para a equipe do Centro de Mídias, vamos fazer um FAQ, tá, com as perguntas, e esse FAQ também vai subsidiar a próxima live, aí a gente vem já com foco nessa resolução das questões, e
dizer que aqui a questão dos materiais didáticos, eu já estou, nesse momento, já enviando para a equipe, já estou conversando com a equipe, e a gente também vai dar o retorno de cada uma das escolas que vocês trouxeram aqui, tá bom? Bom, eu selecionei algumas perguntas aqui para a gente responder no tempinho que a gente ainda tem. A Juliana perguntou como lançar a compensação de ausências de bimestres anteriores de estudantes que estavam fora da escola desde o início do ano e conseguimos trazê-los de volta agora. O sistema não aceita a quantidade de ausências a serem compensadas. Ricardo, quer comentar? Sim, Fernanda. É bom tocar nesse ponto, que é o seguinte: ao final de cada bimestre, é obrigatoriedade da escola oferecer a possibilidade da compensação, onde permanecem lá os registros para a compensação, como sempre esteve no módulo de fechamento. Então, quando entra para o lançamento da turma, tem lá o lançamento da nota, tem o registro da frequência, o sistema ele já mostra o acumulado das ausências, né, do estudante, e lá tem um campinho que você lança, né, o numerário correspondente à quantidade de compensação. Então, assim, é fundamental que tenha um acompanhamento sistemático sobre essa questão da frequência do estudante, para que possa ser registrado em tempo ao final de cada bimestre, tá? A ideia não é que se retorne a fazer o lançamento de uma compensação no período que deveria ser oferecido, mas qualquer eventual registro que não tenha sido realizado, é como eu falei lá no começo, o perfil do diretor, do vice do GOI tem um acesso para poder fazer essa verificação. Então, assim, pessoal, a gente pede encarecidamente que não deixe com que haja um acúmulo em relação aos estudantes, peça sistematicamente aos professores, a todo o pessoal da unidade escolar, que faça um acompanhamento sistemático para que não se acumule, tá? Tanto a quantidade necessária para a compensação, quanto o período para o seu lançamento, porque é necessário que seja feito em tempo. Mas, de qualquer forma, qualquer dificuldade, tem o perfil do diretor do vice do GOI, que permite essa verificação, esse ajuste no lançamento das informações. E aí eu reforço que este lançamento é feito no módulo de fechamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Sim. Desculpa, vamos lá. Eu tenho um aluno que veio no primeiro mês e aí ele sumiu. A escola fez tudo para fazer o menino voltar para a escola, mas ele não veio no segundo mês, não veio no terceiro, e ele veio no finalzinho do quarto mês, terminando o segundo bimestre. Eu estou fazendo compensação, mas ele só veio agora no final do segundo bimestre. Ele não veio no primeiro bimestre. Eu tenho que compensar essas aulas lá do primeiro bimestre, mas eu não tinha localizado e o menino não veio. O diretor tem um perfil para poder abrir e jogar essa compensação do primeiro bimestre que eu não tinha localizado o aluno? O processo da compensação ele é permitido ser concedido ao estudante a qualquer momento dentro do ano letivo. Então, por isso que o sistema ele já, a cada bimestre, ele tem uma coluna em que ele demonstra o acumulado de faltas do estudante, para que o professor possa verificar no momento do lançamento das informações daquele bimestre que ainda consta vigente, qual é esse acumulado e o quanto precisaria ter de compensação. Tá? E aí ele consegue fazer. Não precisa necessariamente retornar ao outro bimestre, né? Considerando que a contabilização da frequência ela tem relação com a carga horária do todo do ano letivo. Então, você chega lá, por exemplo, como você falou aí deste exemplo, né? Você chega lá no terceiro bimestre, você verifica que o estudante requer algumas faltas a serem compensadas, você lança no terceiro bimestre. Entendeu? O importante é que você acompanhe esse acumulado das faltas registradas e lance no período lá disponível. Não preciso voltar lá no primeiro bimestre para fazer o respectivo lançamento, tá? Aí eu falo do perfil do diretor do vice do GOI, é assim, por exemplo, se teve alguma dificuldade, deveria ter sido lançado lá atrás, não foi lançado lá atrás, mas porque já foi feito lá atrás, entendeu? Naquele primeiro bimestre.
Mas, nesse caso, identificado no terceiro bimestre, você vai lançar no bimestre ao qual foi identificado. Mas a ideia é que, ao final de cada bimestre, seja visto isso, seja dado o direito à compensação e o Conselho de Classe e Série possa deliberar considerando esse fator da compensação da ausência. Posso falar. Obrigada. Pessoal, houve um imprevisto aqui, a gente vai precisar terminar a live agora. Eu anotei várias perguntas de vocês para a gente colocar na FAQ. A gente pode marcar um outro horário também de live e aí a gente avisa vocês sobre quando vai ser. Mas é isso, foi muito bom ter esse primeiro contato, coletar essas dúvidas. A partir daqui a gente já pode desenvolver bastante. E com certeza as perguntas e as colocações de vocês não vão ficar sem resposta, não. Muito obrigada, Ricardo, Rossana, Viviane. Obrigada, gente. A gente volta, então. A gente manda um boletim da subsecretaria com aviso da nova data, né, o momento da live que a gente vai fazer. Faremos o quanto antes, assim como disponibilizar também o FAQ com todas as dúvidas. Então, é isso. Rossana, quer se Gente, despedir? obrigado. A Secretaria, como sempre, da VED, COPED, está à disposição para tirar todas as dúvidas e nós somos parceiros de cada diretor, de cada supervisor, de cada pessoal do CI que também está nos acompanhando, parceiros para ajudar no que for possível. Ricardo? Eu quero agradecer a parceria da COPED, agradecer a todas as áreas aqui da CITEM, a equipe da vida escolar aqui que nos apoia nos registros. A gente está à disposição sempre que necessário, tá? Por isso a gente pediu a participação também dos NVS nessa live do CI do NVE e a gente está à disposição para poder orientar e retornaremos, como vocês disseram, a fazer novas lives para ir sanando as dúvidas e deixar da forma mais clara possível tudo que for necessário. Tá bom? Muito obrigado e bom trabalho a todos. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.